quantos homens e mulheres de Deus a gente vê que começou a construir algo, que estava construindo algo e perdeu tudo, porque simplesmente não tratou o que deveria ser tratado antes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está aqui nesse vídeo, seja louvado o nome do Senhor, porque Ele é bom. Quem concorda que Deus é bom? Aleluia, glória a Deus. Prazer, gente, meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lari. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vai confrontar muitos emocionados. Quem conhece alguém emocionado aqui? Eu conheço alguém emocionado, e assim, é meio agoniante. Mas a gente vai falar diretamente um pouco sobre isso tudo aí. A gente vai dar um passo atrás, tá bom? A gente falou anteriormente sobre feridas emocionais, cura na alma. E isso que você não viu? Card. Eu não sei onde tá o card, mas card. Tá aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre caráter, tá bom? Caráter tratado. Eu falei um pouquinho sobre caráter naquele vídeo, mas hoje a gente vai falar bem detalhadamente sobre caráter, tá bom? Pra você, vamos começar o vídeo fazendo uma pergunta que todo mundo sabe. Quem aqui sabe que Deus é bom? Deus é bom, não é bom? Todo mundo sabe que Deus é bom? Eu sei que Deus é bom. Pois é, Deus é bom. Deus é um pai bom. E como Ele é bom, quando Jesus sobe e Ele deixa o Espírito Santo aqui pra gente como consolador, Ele também disponibiliza dons. Deus, Ele dá habilidades. Quem conhece os dons do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, depois se você não conhece, vai lá ver dom de palavra de conhecimento, palavra profética, dom de cura. Deus, Ele disponibiliza dons pra gente. E da Bíblia fala pra gente correr atrás dos dons, principalmente discernimento do Espírito, tá bom? Fica a dica aí, se você tá buscando um dom de Deus, busca discernimento do Espírito. Isso é o básico pra todo cristão, tá bom? Mas busque os dons do Espírito. E Ele disponibiliza isso pra gente, a gente tem que buscar isso. A gente também recebe o chamado de Deus, porque Ele dá o privilégio, muitas vezes, de ouvir os planos que Ele tem pra nossa vida. E a gente, quem aqui sabe o seu chamado? Se você não sabe, a gente pode fazer um vídeo só sobre chamado. Mas, por exemplo, o meu chamado é estar aqui comunicando pra vocês. E antes disso, eu já tinha recebido algumas coisas de Deus sobre o meu chamado. E Deus tem um propósito pra todo mundo. Então, Ele também deixa a gente ouvir os segredos do coração dele. Deus é um Deus bom. Só que, antes de qualquer outra coisa que a gente vai conquistar ou realizar aqui na nossa terra, nessa terra, a gente precisa tratar nós mesmos. Porque sem o nosso caráter tratado, os dons não valem de nada, tá bom? Me desculpa, mas você realizar o seu chamado, se você não tiver o caráter tratado suficiente, você não vai conseguir sustentar aquilo que Deus tem pra você. Então, por isso que a gente passa pelo processo. É por isso que o povo de Deus, quando ele sai do Egito, ele precisa passar por todo o deserto para que eles possam finalmente entrar na Terra Prometida. E é por isso também que muita gente morre, porque tinha Egito dentro deles. Então, a gente precisa passar por esses processos para que a gente consiga, então, receber o nosso caráter tratado. A gente precisa tratar tudo que não é de Deus, para que a gente possa sustentar aquilo que Deus tem pra gente. Voltando na frase de que dom não serve de nada se o seu caráter não estiver tratado. Por favor, não vai buscando os dons de Deus desesperadamente, buscando que Deus coloque um microfone na sua mão, sendo que você não tem o seu caráter tratado. Isso vai se esfarelar igual areia, tá bom? Sabe quando a Bíblia fala de criar a casa na rocha, criar a casa na areia? Se você não tiver caráter tratado, os dons vão ser que nem a casa na areia, tá bom? Porque assim, vamos falar agora Bíblia. Davi foi ungido por Samuel. Isso tá em 1 Samuel, tá bom? 1 e 2 Samuel, não lembro agora. Mas Samuel unge Davi quando ele tem 15 anos. 15 anos. E ele passa sendo ungido de Deus desde os 15 anos até... Sabe quantos anos com quantos anos Davi se tornou rei? Com 33. Cara, ele ficou muitos anos sendo preparado para que... por Deus, diretamente por Deus, para que ele se tornasse o melhor rei de Israel, que Israel já teve. É muito tempo. Davi passou por diversos processos. Ele passou sendo ungido de Deus por todos esses anos.
E aí que vem o que quebra o emocionalismo, o imediatismo. Em nome de Jesus, seja quebrado isso agora. Porque a nossa geração tá viciada em dopamina, em vídeos rápidos, em tudo instantâneo. Então tá tudo muito de fácil acesso. E a gente acaba desvalorizando e o nosso cérebro rejeita aquilo que exige paciência, aquilo que exige um processo a ser passado. Só que é necessário, porque Deus não vai entregar na sua mão que você não consegue suportar. Por que Ele vai entregar a nação brasileira nas suas mãos, que Ele te prometeu, sendo que você não consegue nem tratar o seu caráter, as suas feridas emocionais? Entende a importância disso? Você vai... É como se eu colocasse... Cara, vamos pensar aqui. Eu tenho um brinco de diamante, não sei. Mas algo muito de muito valor. E eu dou pra uma criança. O que ela vai fazer? Uma criança que não entende nem o valor daquele negócio, daquele item. Pode ser muito valioso, pode ser muito precioso. Só que eu entrego na mão de uma criança, automaticamente eu tô dizendo pra mim mesma. Ela não vai entender, ela não entende o valor disso. Ela vai colocar na boca. Ela vai jogar longe. Ela vai quebrar. Então Deus te prepara, te coloca em processos, te coloca em deserto pra você se preparar. E essa geração não tá disposta a passar por esse processo, mas cara, não peça os dons. Não peça o seu chamado se você não tem pleno prazer na presença de Deus. E você não consegue nem passar pelos processos que Ele pediu pra você passar. Porque Deus não é um Deus mau. Então quando Deus não te coloca em processo, te coloca na poda, que fala em Mateus 6? Não lembro. Ele tá te colocando para que você gere mais frutos. Ele não te coloca na poda porque Ele é um Deus horroroso que tá te punindo. Não, Ele quer que você passe por esse processo para que Ele possa confiar a você algo que está no coração dele, que é algo que é precioso para Ele. Então, o processo de Davi foi ser ungido e voltar pro pasto. Você é ungido. Deus já te falou o seu chamado. Se você ainda não recebeu o seu chamado, começa a orar sobre isso. Você tá pedindo por dons. Você foi ungido, foi separado. Agora é pra você voltar pro pasto. Você recebeu um pouco daquilo que Deus tem pra você. Agora vai lá, volta pro pasto. Tenha plena convicção de que Deus é o seu tudo, porque senão você vai se perder. Você vai se perder. Quantos homens e mulheres de Deus a gente vê que começou a construir algo, que estava construindo algo e perdeu tudo, porque simplesmente não tratou o que deveria ser tratado antes. E é uma honra, um privilégio se você é jovem e tá passando por isso, e tá ouvindo isso, porque, cara, você tem chance de se preparar antes de receber algo e construir algo e te ter a probabilidade de perder tudo. Então, tudo bem, tá? Se você é mais avançado de idade, que Deus também tem graça e ainda há como ter pleno prazer na presença de Deus e passar por esses processos. Moisés estava com alta idade e estava passando pelo processo. Tá bom? Deu pra entender? Por favor, trate o seu caráter. Lari, mas eu não sei o que é tratar caráter. Como é que eu faço? Mata todos os ursos e leões que Nossa, leões é zoado, né? Mas mate todos os ursos e leões que Deus colocar na sua frente para que um dia você consiga derrotar o Golias. Vença todas as tentações que tem passado pela sua vida e vença finalmente o gigante. Entende? Ai, mas eu não sei. Espera. Relaxa. Deus sabe de tudo. Então não fica ansioso por coisa alguma, porque se você tá assentado nas regiões celestiais onde Cristo nos colocou, tudo se torna pequeno. Tudo se torna pequeno. Deus, eu tenho pleno prazer em você. Eu não preciso de mais nada. Tudo é esterco, como Paulo diz, tudo é esterco, porque eu tenho plena confiança no meu Senhor.
Eu tenho alegria e isso me satisfaz. Isso é suficiente pra mim, Senhor. A tua presença é suficiente. Eu não preciso de chamado, eu não preciso de dons, eu não preciso de influência, eu não preciso de microfone, eu não preciso de púlpito, eu preciso do Senhor. Isso é maturidade, tá? Isso é maturidade. Quando você começa a colocar os seus olhos fixamente nos olhos de Jesus, onde nada mais importa, Ele sendo bom vai trazer o seu chamado, porque vai acontecer de uma forma ou de outra. Se Deus prometeu, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho... Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele sabe, tá? Então, espera com paciência. Não tenta pular os processos. Não pule os processos. Não tenta trazer mais rápido a bênção de Deus. Deus tem um casamento lindo pra você que ainda não casou. Ai, mas eu preciso procurar o homem perfeito. Eu preciso procurar a menina perfeita da minha vida. Se Deus prometeu, relaxa, cara. Relaxa. Para de ser ansioso. Pelo amor de Cristo. Para de tentar agilizar o processo. Quem sabe que namoro é de Deus? Namoro é de Deus. Namoro é de Deus. Namoro é bom. Tudo é bom. Só que debaixo do céu, tudo tem um tempo. Deus sabe disso. Quando você encontra pleno prazer no Senhor, as coisas vão se endireitando. Os caminhos vão se endireitando. As portas vão abrindo. Isso é natural. Porque Deus é bom. Deus é bom. Então não tenta agilizar o seu processo, trazer sua bênção o mais rápido possível. A gente vai falar sobre mordomia mais pra frente, mas seja fiel. Seja fiel. Passe quanto tempo necessário como ungido de Deus antes de você se tornar rei de Israel. Deu pra entender que você não pode pedir... Lógico, continua orando sobre o seu chamado, sobre os dons do Espírito, mas trate tudo que tem que tratar antes. Mata tudo a erva daninha que tem que matar agora. Arranca as raízes. Sacrifica. Sacrifica. Porque vale muito mais um dia na presença de Deus do que 1000 fora dela. Tá bom? Meu Deus. Eu me senti, sei lá, uma professora muito brava. Mas eu acho que deu pra entender. E se fez sentido pra você, de verdade, por favor, compartilhe esse vídeo. Foi uma resposta pra você? Me fala. Porque isso gera muita diferença enquanto eu tô gravando os vídeos, tá? E deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e confia em Deus. Só isso. Até o próximo vídeo. Bye bye, gente.